Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de um crente invejoso. O texto bíblico que vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos é o Salmo 73. Nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 3 para nossa meditação, que dizem assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Amém? A inveja do crente. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a inveja é uma atitude errada que leva o homem a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter a todo custo o que a outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar o seu irmão por ter aquilo que ele cobiça. Irmãos, a inveja e a cobiça parecem até serem irmãs, pois andam lado a lado, sempre visando o mesmo alvo, a outra pessoa. Pois quem cobiça, cobiça algo de outra pessoa. E quem inveja, inveja o bem-estar ou bens de outra pessoa. No entanto, meus irmãos, ao invés de termos inveja, deveríamos amar mais as pessoas, pois quem ama o seu próximo quer o seu bem e não fica com inveja quando não recebe as mesmas bênçãos que ele recebe. A Bíblia nos mostra a história de muitos homens de Deus que em momento de fraqueza deixaram-se levar pelos impulsos carnais. Vimos no Salmo 73 que o salmista Asaf ficou desgostoso ao observar a prosperidade do ímpio. Tudo o que aconteceu com ele serve de lição para o crente, que jamais deve deixar a inveja entrar em seu coração. Irmãos, lição é aquilo que é aprendido ou assimilado pelo aluno. Ensinamento, conselho ou exemplo que serve de orientação à conduta, ao procedimento do aprendiz. Ao verificar a prosperidade dos ímpios, o salmista sentiu inveja. Vejamos quais são os sentimentos causados pela inveja. O primeiro sentimento, coração amargurado. Em Salmo 73, o versículo 21a diz: assim o meu coração se amargurou. Assim o meu coração se amargurou. Irmãos, a amargura é um sentimento comum que faz com que a pessoa se torne introspectiva ou ranzinza, evitando os relacionamentos. Para ela, nada está bom. Irmãos, pessoa introspectiva é uma pessoa de comunicação retraída, pessoa de pouca interação,
pessoa que tem pouca intimidade com o mundo exterior. Pessoa ranzinza é uma pessoa mal-humorada, pessoa que se irrita com facilidade, pessoa implicante ou uma pessoa rabugenta. E tudo isso, meus irmãos, aconteceu com o salmista Asaf, por conta da inveja. E isso pode acontecer com qualquer um de nós neste tempo, se não estivermos em vigilância. Se não estivermos vigilantes, isso pode acontecer sim com qualquer um de nós neste tempo, nos nossos dias. O segundo sentimento, doenças emocionais. O Salmo 73, versículo 21b diz: "E sinto picadas nos meus rins." Queridos irmãos, queridos amigos, está mais do que comprovado pelas ciências humanas que as dores no estômago, nos rins e no coração, as gastrites, as úlceras e tantas outras doenças são produzidas pelo estado emocional. E o salmista se sentiu assim, tudo por causa da inveja. Meu irmão, meu amigo, você é uma pessoa invejosa? Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Terceiro sentimento, estado de ignorância. Em Salmos 73, o versículo 22 diz: "Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti." Irmãos, o texto nos sugere o entendimento de que a pessoa invejosa perde o bom senso e se torna um tremendo ignorante e irracional. O quarto sentimento, a pessoa entra em declínio espiritual. A pessoa entra em declínio espiritual. Por conta da inveja, meus irmãos, por conta da inveja, a pessoa entra em declínio espiritual. Em Salmos 73, os versículos 2 e 3 dizem assim: "Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios." Meu irmão, meu amigo, o coração invejoso pode levar a pessoa à derrota espiritual, afastando-a de Deus. Portanto, precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Vejamos como vencer os sentimentos de inveja. Primeiro, controlando os impulsos. Em Salmos 73, versículo 15 diz: "Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos." Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Irmãos, este versículo mostra que, mesmo que tenha pensado essas coisas, ele não expressou suas dúvidas em voz alta, porque ao fazê-lo, teria traído os teus filhos. Ele guardou as suas dúvidas para si mesmo, mas mesmo assim, a sua ponderação era dolorosa. Disse ele: "Fiquei sobremaneira
perturbado. Esta foi a primeira atitude do salmista na luta contra o sentimento de inveja. Como vencer os sentimentos de inveja? Em segundo lugar, tentando entender a situação. Em Salmo 73, versículo 16, diz: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Irmãos, aqui nós vimos que finalmente a luz invade a escuridão quando ele entra no santuário de Deus. O salmista até tentou entender por que estava passando por aquela situação. Como vencer os sentimentos de inveja? Em terceiro lugar, buscando a Deus. Em Salmos 73, versículo 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Vimos aqui, meus irmãos, meus amigos, em primeiro lugar, que o salmista se controla, depois analisa a situação à luz da razão e agora ele busca em Deus a resposta. E ele vê que o Senhor não acerta imediatamente as contas com todos. De modo súbito, ele entende que o ímpio que prospera, a quem ele havia insensatamente invejado, foi colocado em lugares escorregadios. Querido irmão, querido amigo, você tem inveja de alguma pessoa? O conselho é: busque a Deus, pois esta é a forma de vencer esse pecado. Como vencer os sentimentos de inveja? Em quarto lugar, reconhecendo a bondade de Deus. Em meio a um mundo tão violento e cheio de adversidades, o crente deve reconhecer a bondade do Senhor em sua vida. É o que diz a palavra de Deus. Irmãos, este texto relata de maneira sucinta o problema espiritual do salmista. Sua fé afirma o fato de que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. A bondade de Deus, como frequentemente ocorre, é apresentada como base para as ações de graça, porque a sua benignidade é para sempre. Porque a sua benignidade é para sempre, significa literalmente, porque para sempre é a misericórdia dele. Irmãos, benignidade significa misericórdia, graça, bondade, amor imutável, amor da aliança. E ao analisar o futuro do ímpio, o salmista chegou às seguintes conclusões. Primeiro, que o ímpio perecerá. Em Salmo 73, versículo 27a, diz assim: pois eis que os que se afastam de ti perecerão. O texto diz, meus irmãos, que quando a pessoa se afasta de Deus, não tem saída, vai perecer eternamente. E ele concluiu também que o ímpio terá a destruição eterna. Em Salmos 73, versículo 27b,
diz: tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Irmãos, a apostasia, que quer dizer negar ou abandonar a fé, leva a pessoa à destruição eterna. A Bíblia diz assim em Salmos 94, versículo 23, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. É a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus é clara. Os ímpios serão destruídos. Os ímpios serão jogados no inferno. Vejamos o que acontece com quem controla os seus impulsos e busca a direção de Deus. Em primeiro lugar, aprende a confiar em Deus. Em Salmo 73, versículo 28a diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Bom é aproximar-me de Deus. Irmãos, quando o crente busca a Deus, ele encontra as respostas para os seus sofrimentos, ele entende por que os ímpios prosperam, ele não deixa a inveja dominá-lo e chega à conclusão que vale a pena colocar a vida nas mãos do Senhor. Quem controla os seus impulsos e busca a direção de Deus, em segundo lugar, anuncia todas as obras do Senhor. Em Salmo 73, versículo 28b, diz assim: pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Irmãos, o crente que controla os seus impulsos, ele anuncia que Deus está no controle de todas as suas adversidades. Ele confia que há um Deus grandioso, um Deus tremendo, poderoso e maravilhoso no céu, que resolve todos os problemas de solução aparentemente impossível. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, hoje nós aprendemos importantes lições com o relato do salmista Asaf. E concluímos que antes de olharmos para a prosperidade dos ímpios com algum sentimento de desgosto ou inveja, o crente deve entender que as suas tribulações são momentâneas, enquanto que o ímpio, caso não se arrependa, sofrerá por toda a eternidade sem Deus. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. As nossas tribulações são momentâneas, enquanto que o ímpio, caso não se arrependa, sofrerá por toda a eternidade sem Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.